Bom, pessoal, mais um vídeo da série aqui dentro do carro. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu estava gravando dentro do carro porque meus filhos a qualquer momento poderiam vir. E olha aí quem chegou aqui. Dá oi aí, meu filho. Oi, Ele já descobriu onde eu estava e já veio já atrás de mim. Mas agora eu quero compartilhar com vocês, ainda falando sobre a história de Elias, sobre algo muito interessante. Elias havia profetizado uma seca, uma grande seca sobre as terras de Israel. Essa seca de fato ocorreu, durou 3 anos. E durante esse período de seca, Deus o sustentava no ribeiro, os corvos traziam pão e carne todos os dias, e ele tinha água à vontade para beber. Só que esse ribeiro secou, e Deus o mandou até a casa de uma viúva. Ele chegou na casa dessa viúva e pediu a ela um pouco de água, e ela disse que iria buscar, e ele pediu, além disso, um bolo, um pão. E ela falou: Olha, a única coisa que eu tenho é um punhado de farinha e um restinho de azeite. Eu estou aqui recolhendo nos gravetos porque eu vou fazer um bolo com isso. Eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer porque nós não temos mais de onde tirar nosso alimento. E Elias disse: Não, primeiro faça o que eu te disse e não vai faltar farinha e nem azeite na sua casa. E foi o que ela fez. Ela obedeceu a voz de Deus por meio do profeta, fez um bolo, levou para o profeta Elias, ele se alimentou, e desde aquele dia, diz a Bíblia, que não faltou, durante todo o período de seca, não faltou farinha e nem azeite para aquela viúva e para a família dela, para que eles pudessem se alimentar. E Elias, inclusive, ficou morando com ela, afinal de contas, ele era a razão daquela multiplicação. A Bíblia não explica se a farinha nunca acabava lá dentro ou se ela sempre conseguia a farinha de algum lugar, mas o fato é que nunca acabou. Nunca ficaram sem farinha e sem azeite. Enquanto o resto do país está passando fome, passando sede, passando necessidades, perdendo seus animais, passando por privações, aquela mulher e a família dela tinham azeite e farinha suficiente para sobreviver. Agora, o interessante é o seguinte: ela não tinha requinte na comida, não tinha uma sobremesa, não tinha uma fruta, não tinha nada disso. Havia uma seca imensa por todo lugar, era morte, sequidão para tudo quanto era canto, e não tinha água, mas ela tinha ali a farinha e o azeite sempre. Isso não faltou. Não era uma comida requintada, não era uma comida de luxo, não tinha carne, não tinha outras coisas que talvez ela tivesse acostumada a comer antes da seca, mas ela tinha o suficiente para sobreviver. E hoje nós precisamos entender isso, que a preocupação de Deus conosco nem sempre é que nós tenhamos em abundância. É, Quando nós temos em abundância, nós devemos dar do que nós temos para ajudar quem não tem. Mas há momentos onde a preocupação de Deus não é que nós tenhamos em abundância, mas é apenas que nós tenhamos o suficiente. Há situações onde todos à nossa volta, incluindo nós mesmos, estão passando por grandes dificuldades. E qual é a diferença do que serve a Deus para quem não serve? Não é não passar por dificuldade. A diferença é que na dificuldade Deus sempre tem uma provisão para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem a sua palavra, como aquela mulher teve fé e obedeceu. Eu não sei se eu teria fé dessa mulher, de chegar alguém na minha casa e dizer: me dá a comida que você tem para comer e não vai faltar. Ela não sabia quem era Elias, mas ela teve fé. Ela teve fé. Algo testificou no coração dela que aquela era a voz de Deus e não só a voz de Elias, e ela obedeceu. E por causa disso, ela teve durante todo o período da seca o que comer. Não era algo de luxo, mas era o suficiente para sobreviver. E muitas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que têm buscado a cura porque estão doentes, por exemplo, né, falando da questão da saúde. Tantas pessoas pedem a cura, todo mundo que está doente quer ser curado. Mas é muito importante entender que nem sempre o que Deus quer de nós é aquilo que a gente tem pedido. Por quê? Muitas vezes as pessoas pedem cura, por exemplo, e não recebem. Por quê? Porque nem sempre é importante, é necessário estar são, estar sadio. Algumas vezes só estar vivo já é o suficiente. E para cada situação há uma solução da parte de Deus. Nós precisamos entender isso. Talvez o que você está vivendo agora não é um período de abundância, não é um período de bonança, né, está tudo sobrando e você tem o suficiente para você e para ajudar quem precisa. Às vezes você agora é quem precisa. Em outras situações você já foi quem teve para dar para quem necessitava, mas agora talvez você esteja sendo necessitado. Mas não pense com isso que Deus não está do seu lado, porque sem dúvida alguma ele está providenciando aquilo que você
necessita. Mesmo que seja só o básico, mesmo que seja por um longo período de tempo, 3 anos comendo só azeite e farinha. Mas era o que eles necessitavam. Era o básico para que eles sobrevivessem, para que eles superassem aquele momento. Outras famílias morreram em Israel, mas aquela família permaneceu viva. Então, louve a Deus pela maneira como Ele tem cuidado de você nas horas difíceis, mesmo que você não tenha o suficiente ou o que você gostaria de ter, mas se você tem o necessário para sobreviver, porque às vezes para nós o suficiente é ter tudo aquilo que nós queremos, mas aí Deus nos mostra que o suficiente às vezes é muito menos do que tudo que nós desejamos. E nessas situações Deus nos ensina a ser humilde, Deus nos ensina a aprender a receber ajuda, Deus nos ensina a ser amado, porque nós queremos sempre amar, mas nem sempre aprendemos a ser amados. Nesses momentos de dificuldade, Deus nos ensina a ser amado, a ser dependente não só dele, mas dos irmãos ao nosso redor, das pessoas próximas a nós. Nos ensina a humildade. Enfim, nos ensina a simplicidade, porque Deus não quer criar um monte de filhos mimados. Deus quer criar filhos sadios, maduros, que entendam as coisas. Você pode observar filhos de pais que passaram por necessidades e foram pessoas honradas durante essa dificuldade. E filhos de pessoas que nunca passaram por dificuldades. E você vai notar que esses filhos, eles têm uma diferença. Os que já passaram por dificuldade de forma honrada, eles aprenderam a valorizar mais o que eles têm. Eles sabem administrar melhor. Então, talvez Deus esteja querendo te ensinar alguma coisa. Mas o fato é que, na bonança ou na dificuldade, Deus sempre está do nosso lado e sempre vai providenciar o que for necessário. Como o próprio Jesus ensinou. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas básicas, o que comer, o que beber, onde morar e o que vestir, essas coisas básicas Deus nos dará. Então, mantenha firme a sua fé e o seu foco em Cristo e, sem dúvida alguma, esse momento de dificuldade passa e a lição fica para sempre. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Dá tchau, meu filho. Tchau.